boas-vindas a todos os presentes. Agradeço particularmente as autoridades aqui representadas, como o Vice-Presidente da Câmara e demais autoridades. Hoje temos connosco o Dr. Tiago Silva, que nos vai apresentar o projeto Horta Histórica. Esta apresentação decorre no âmbito do Ano Europeu do Património e, claro, que se integra no contexto das atividades culturais da Biblioteca Pública da Horta. Algumas palavras sobre o Tiago Silva, que nós também conhecemos, quase todos. Tiago Simões da Silva nasceu em 1993 na cidade da Horta. É licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa, em 2014. Tem uma pós-graduação em História Moderna e dos Descobrimentos, 2015. Atualmente é doutorando em História Moderna. Desde 2015 é investigador do CHAM, do Centro de História da ACAM e da Alemar, da Universidade Nova de Lisboa, e também investigador do CLEPWEL, que é o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, da Universidade de Lisboa. Participou no projeto Counting Colonial Populations, a demografia e os processos estatísticos no ultramar português, entre 2013 e 2015, como investigador e como colaborador. É membro da direção da Casa dos Açores desde 2013. Participa também em projetos relacionados com a divulgação da história e do património. Neste âmbito, pertence à equipa vencedora do Tourism Ideation Week, em 2016, como consultor histórico. Portanto, num projeto relacionado com turismo cultural. Portanto, convosco, Tiago Silva. Boa noite. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Ao Dr. Luís São Bento e à Biblioteca por me acolherem sempre neste tipo de eventos, e as várias presenças do Sr. Vice-Presidente da Câmara, que há uns dias estivemos reunidos a conversar sobre estas questões. O que eu trago aqui hoje, enquadrando, creio que talvez toda a gente conhecerá já pelo menos a página do Facebook, a maior parte das pessoas já vão seguindo, e neste ano entrei para o doutoramento em História. Ando aqui há já uma série de anos, desde o liceu, a fazer aqui pela biblioteca, a fazer pesquisa e em particular com a preocupação com o nosso património construído e não só, mas muito nessa área. E o que eu me propus a fazer este ano, o doutoramento será sobre a Horta do século XVIII, a investigação sobre a sociedade do século XVIII, baseado no exemplo aqui da nossa então Vila de Horta. E em paralelo, tendo em conta que o projeto de doutoramento tem os seus trâmites específicos e tem os seus objetivos e também uma cronologia limitada, este projeto Horta Histórica, que era algo que já se vem formando há algum tempo e que surge este ano também no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, lançado agora, mas que pretende depois continuar, e que pretende ser uma face, não só uma face visível e de ligação com o público neste trabalho que eu estou a fazer, mas também sair desse trabalho, da cronologia e das questões que eu vou trabalhar, que são, se quiserem, mais teóricas sobre a sociedade e que normalmente não envolvem o património. Eu pretendo estudar aquela sociedade percebendo o que é que ela nos deixou, o que é que nós ainda hoje temos dessa época, que não só que documentos que nós normalmente estudamos e que estão, na sua maioria, devidamente acautelados, mas o património construído, o património móvel, artístico, a nossa arte sacra, peças que estão aqui no museu, mobiliário e até peças de documentos de arquivo, a documentação escrita e outros que estão em posse de particulares, os vestígios arqueológicos. Agora estava aqui há pouco antes de entrar na sala, chegou uma pessoa que me trouxe um saco com cacos que foram encontrados aqui numa obra para ver e que foram devidamente guardados na altura, apesar de não ter tido um estudo arqueológico e também não justificava no caso, mas que foram devidamente acautelados e podem dizer-nos alguma coisa sobre aquele espaço. E o que eu comecei em agosto passado a colocar no Facebook foram fotografias de um levantamento que foi feito já há uns anos e que tem desde 2007, 2008, 2009, por aí assim, portanto há quase há 10 anos, que em área de projeto, que já não existe, creio eu que já desapareceu, ainda em área de projeto e com os trabalhos com a professora, aqui os papéis em Geografia, e depois no 12º o meu projeto foi feito sozinho, precisamente sobre esta, não se chamava Horta Histórica, mas era sobre o património e organizando
e sistematizando esse inventário que estava a ser feito na altura, de muita coisa, algumas coisas que entretanto até já desapareceram. E o que eu proponho neste momento é isto é um documento de apresentação que depois será distribuído e que será divulgado. É em torno de 3 eixos com este projeto: a investigação, divulgação e cooperação. Portanto, a investigação, que é o que eu estou a fazer com o doutoramento, e não só conhecer a nossa história, a divulgação da história e do património, a sensibilização para o património, e cooperação com particulares, com as entidades, de que este trabalho, quer o doutoramento, quer outras questões de investigação, que não fique fechado na universidade, como por vezes fica, e não só tenha sempre uma vertente prática e uma componente prática, mas que depois seja aplicado, porque senão não serve de nada. Não estou a estudar, eu vejo nisso, já estive em debates com colegas e tudo isso. Por exemplo, eu estou a estudar o Convento da Glória, que era suposto ter sido a minha tese de mestrado, porque não foi, mas que estou agora a fazer o trabalho a ver se fica terminado em breve, e que é um património que já não existe. Portanto, o convento em si já não existe. Existe a memória da instituição, a memória do espaço, a memória do convento, ainda o tempo chamado Tempo das Freiras, e ainda algumas histórias que eu estou também a tentar recolher, os doces conventuais e as receitas e os bordados e tudo isso que existe por aí disperso. Se alguém tiver alguma renda em casa ou alguma receita de doce conventual, agradeço depois se quiser partilhar comigo. E neste caso já o exemplo do convento em si já não existe, mas por exemplo o convento de São Francisco existe. Estou a estudar os franciscanos neste momento temos na Ribeira Grande a antiga igreja de São Francisco, que é neste momento o Museu Vivo do Franciscanismo, e era a ordem com maior presença no arquipélago. Só aqui no Faial tinham 3 conventos, mais o das Conceicionistas, o da Glória, que não era franciscano, mas também era de inspiração franciscana. E isto é algo que está a ser muito estudado, quer a nível regional, quer até de fora, por pessoas também que estudam os franciscanos ou que estudam sobre a história dos Açores. E nós aqui temos eu tenho estado a estudar também em particular sobre o Convento de São Francisco. A partir deste ano, em 2018, será publicado na Ribeira Grande um catálogo com um levantamento. É uma coisa muito simples, até porque o levantamento já existe feito e conhece, mas com o catálogo dos franciscanos nos Açores e com algumas fotografias, baseado numa exposição que esteve o ano passado no Museu Vivo do Franciscanismo, precisamente, no verão passado, com fotografias de todos os conventos franciscanos dos Açores, ou os que existiam, que ainda existem, ou o que ainda existe deles. No caso, por exemplo, de Santo António, já não temos o convento, existe ainda um sino que está lá numa porta, e que, segundo se conta, era um sino que ainda pertencia a uma sineta pequenina, por exemplo, sino de campainha, e que se conta que ainda faria parte do convento. Então está lá a fotografia. No caso da Glória ou de São João, do convento de São João, está a foto do Jardim Florencio Terra, porque já não existe o convento, ainda não temos imagens dele, e o objetivo era o que é hoje, o que é que resta. E é muito interessante perceber se esse roteiro dos 19 conventos espalhados pelas 8 ilhas, o Corvo não tinha nenhum, e perceber se uns ainda estão lá, não estão intocados, estão obviamente alterados, mas ainda estão mantidos o convento, a igreja, ainda existe quase tudo. Alguns existe só a igreja, ou existem partes, outros existem ruínas, e outros não existe nada. Existe um jardim, existe, por exemplo, em Santa Cruz da Graciosa, a torre da igreja é a única coisa que ainda existe. Há um jardim que é um bocadinho como aqui, não se pode comparar, por várias razões, mas é como a nossa torre do relógio, que não era parte da matriz, foi uma coisa já construída posteriormente, mas que fazia ainda ontem recebi uma pergunta sobre isso, se a torre fazia parte da matriz. Ela foi feita junto à matriz, mas não era uma coisa posterior civil, para perceberem, para o relógio da vila. Mas o que temos num sítio e no outro, como na Ursulina, é na Ursulina, não é Torre, em São Jorge. Não tinha visto. E lá bocado estava a falar com alguém disso e não me lembrava, eu acho que é a Torre da Ursulina, mas estava na dúvida, que o ano passado estivemos lá a visitar, e que são 3 casos interessantes de antigas igrejas paroquiais, uma paroquial, uma dos franciscanos, e a Torre do Relógio, que era uma torre de uma igreja paroquial, mas que não fazia bem parte da igreja, era uma obra da Câmara, para o relógio da Câmara, e que hoje o que resta é aquilo. Em Santa Cruz da Graciosa, por exemplo, está um painel de azulejos com a igreja e com a memória desse espaço. A da Ursulina está agora, não sei entretanto se teve avanços ou não. No ano passado estivemos lá com vários especialistas na área a ver e a dar ideias de possibilidades, e há várias ideias para se fazer ali alguma coisa. Estes 10 objetivos, fiz um bocadinho a organização como as Nações Unidas nas atividades deles, em que há uns objetivos ou umas metas a alcançar, e depois cada coisa que se faz enquadrado nos tópicos. Eu comecei a fazer isto, depois disse, olha, se calhar faz sentido ser assim, uma questão até de lógica. À volta destes 3 eixos, tenho estes 10 objetivos, aqui está projetado, mas eu vou
desculpa-me aqui um bocado maçador, mas eu vou ler porque esta é a parte realmente mais importante. Aprofundar o conhecimento sobre a história da cidade da Horta, da Ilha do Faial e do arquipélago dos Açores, nas suas dimensões internas e relação com o exterior, portanto a nossa história, a hoje chamada história local, que está a ter, e temos várias obras publicadas aqui, os Anais do Município, a história das 4 ilhas, que são os mais antigos, e depois, e ainda hoje se faz muito, eu senti isso na pele da universidade, que nós somos incentivados a estudar ainda não vou dizer os reis, as rainhas e as dinastias, que já não é só isso, nem é muito por aí, mas a estudar os grandes eventos nacionais. O que é que interessa? Ainda há pouco aqui andou-se a discutir, por exemplo, houve um colóquio que, não estou em erro, era o valor universal do património local, ou teria um nome desse género. Portanto, o que é que passou por aqui? Por exemplo, por isso é que se fala muito dos Darney, da presença americana, do Cabo Salomão, de outras, por exemplo, não é tão falado, mas o Senhora da Luz, que naufragou aqui uma nau, que naufragou em 1615 em Porto Pinho, e que é algo que pertence à história do Império Português. Houve um livro lançado muito recentemente, que é um livro de divulgação, que sobre figuras, são 8 ou 10 provavelmente figuras do Império Português, intitulado Os Construtores do Império, e são exemplos de umas pequenas biografias sobre homens e mulheres que contribuíram para a construção do Império Português. E começa com, obviamente, o Infante Henrique, temos figuras como Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, e depois lá surge o Ilhéu Salusta, o nosso primeiro capitão do donatário. Eu, quando vi o índice, imagina, são 10 figuras de 500 anos de Império Português, e surge lá o nosso primeiro capitão do donatário, uma coisa um bocadinho, eu quando li, achei estranho, porque é que faz aqui e depois fui ler porque é que ele aparecia ali. Então ele surge, fazendo enfim, do pouco que sabe, que é muito pouco, uma nota biográfica sobre ele, como um caso de sucesso do que eram os capitães do donatário aqui nas Ilhas dos Açores, e que houve nos Açores, na Madeira e em outros locais, que foi, no caso dos Açores, sobretudo, foi dos poucos casos. Talvez naquelas condições foi o único caso em que teve realmente um sucesso, do princípio ao fim. Ele chegou, fez aquilo que se tinha proposto, a ponto depois de ser doado à Capitania do Pico, e conclui o texto dizendo que, enfim, estou a estragar um bocadinho a surpresa, convido a lerem o livro, obviamente, mas é importante termos estas noções, porque terminam dizendo esta figura está a par das grandes figuras como o Infante Henrique, como o Vasco da Gama, porque foi uma figura que, até que o que se fez aqui no Faial, seria que estamos neste momento a celebrar, ou não estamos a celebrar, mas devíamos estar, está a ser, estamos 550 anos de povoamento e os 520 do Concelho da Horta, da Vila da Horta, então dizia-se a Vila de Horta, e esta figura que surge nessa galeria, se quisermos, dizendo que é uma figura importantíssima para a história do Império Português. Não podemos comparar com o Infante Henrique ou com uma das outras, no sentido que ele fez, em amplo sentido, se quisermos, mas é muito importante porque o que ele fez, havia mais uma série dos outros capitães todos que deviam ter feito e que não conseguiram, ele conseguiu com sucesso, conseguiu ser um exemplo para coisas que depois se fizeram noutros sítios, o modelo que se testou aqui nas ilhas e que serviu de base para o que se fez depois de uma forma um bocadinho diferente, mas que se fez no Brasil, que se foi fazendo em outros locais, e o que ele fez aqui há 550 anos, a partir daí, e que surgiu aquilo que nós temos hoje, e que tudo parte daí até chegarmos ao que é hoje a cidade da Horta, e o Concelho da Horta, a Ilha do Faial, obviamente, e muito do Pico também, que era capitão do Pico, e uma parte do povoamento do Pico também, e da ligação sempre que temos um umbilical entre as duas ilhas, e daí a importância desta figura, que obviamente não é muito conhecida no âmbito quando se fala do Império, em geral, não fala-se dessas outras grandes figuras, mas é importante conhecer-se por causa disto. E aqui, isto para voltar ao tópico da questão da história local, está a haver um grande movimento aqui neste momento, enquanto noutros países é algo que já é bastante comum. Neste momento está-se não a dar os primeiros passos, sempre existiu, mas de uma forma mais concreta, de uma forma reconhecida academicamente. Está a haver essa aposta na história local e perceber-se que quem estuda uma batalha, uma questão qualquer internacional, ou um evento tido como de importância nacional sobre Lisboa, à volta de Lisboa, no nosso caso, muito à volta de Lisboa, ou à volta de outros grandes centros, ou do Império, é tão importante quanto isso é perceber os meios pequenos, é perceber um sítio como o nosso, como é perceber uma vila qualquer do interior do país, do norte, do sul, do litoral ou do interior, uma aldeia, tudo isso, e o estudo que eu pretendo fazer com o doutoramento é a sociedade da época e como outros estudos que existem para outros locais e que nos permitem perceber como é que aquela gente vivia, como é que funcionava toda aquela sociedade, e eu para isso não preciso estudar Lisboa, posso estudar os outros sítios, e é muito mais enriquecedor estudar os vários locais e depois termos um quadro no fim, e normalmente o que se complica, afinal as coisas não eram assim, será como nós pensávamos, porque alguns só se estudam os centros, só se estudam alguns dos locais.
Depois estudar o património, em particular o imóvel e o móvel, portanto, isto aqui porque existem outros tipos de havendo património natural, o património material, aqui muito a questão do património imóvel para ser valorizado. O móvel também temos peças, desde o que está salvaguardado aqui no arquivo, Museu da Horta, vários museus, mas ainda existem peças em posse de particulares, existem peças, recentemente uma carta que foi adquirida, tem uma relação com o Faial, não veio aqui sequer do Faial, mas relacionada com uma figura histórica faialense, mas ainda há pouco tempo, por exemplo, há mais ou menos um ano, surgiram em Lisboa umas peças de uma casa nobre em Angra, que estavam desaparecidas há 100 anos e que apareceram à venda em Lisboa e que têm um valor, mais do que um valor comercial, tem um valor histórico enorme para a história de Angra e da região. E, portanto, identificar também esses e valorizar isso, dar a conhecer a história do concelho e da região, a divulgação da história, educar para o património, em particular o património histórico, sensibilizando tanto para as suas características e necessidades como para o seu potencial. A questão de se perceber, o ano passado, por exemplo, na apresentação aqui que eu fiz sobre a Igreja do Carmo, depois o debate que foi feito sobre o antigo convento, que ainda existe alguma coisa do convento e do quartel, e que à partida será transformado num hotel em breve, esperemos que em breve o processo está em curso, e perceber-se que pode-se, quer ali, quer numa casa particular, como se está a fazer com o turismo rural aqui nas ilhas, em quase todas as ilhas, há uma grande diferença entre fazer-se um alojamento, como isto é um bocadinho que eu disse aqui o ano passado, vender-se uma dormida a 50 ou 60 euros, ou vender-se a 100 ou a 200 ou a mais do que isso, como há algumas já por aí, e a valorização é feita pela história do espaço. Não só, há outros fatores, mas a história do espaço, o património do espaço é um grande, e é um mercado que neste momento está a ter um grande crescimento a nível nacional e internacional. E o ponto que nós temos aqui, que se está a discutir muito o turismo natural, o nosso parque natural, que ganha os prémios todos e mais alguns, ainda bem, e que tem feito realmente um trabalho excelente na valorização e nisto que eu estou a tentar fazer também no património histórico, que é conhecer-se o património natural, divulgá-lo, protegê-lo e depois vendê-lo, entre aspas, e no bom sentido, mas vendê-lo ao visitante e valorizar isso. Por isso é que temos eventos como o Trail Run e outros eventos que se fazem que são de alto nível. E, portanto, no património histórico termos isso também. Nós temos, por exemplo, pessoas que vêm cá da Alemanha de propósito para ver a colónia alemã, para ver os vitrais da colónia alemã. E da mesma forma que temos esse exemplo, temos outros, podemos ter gente a vir cá para fazer a volta do barroco, ver as nossas igrejas conventuais. Um exemplo eu vou mostrar depois no fim, da Igreja de São Francisco, os azulejos que lá estão, que são considerados exemplares do melhor barroco português da época, do início do século XVIII, e que passam-nos um bocado ao lado. Eu próprio já os vi tanta vez, e até ler os especialistas que escreveram sobre eles, também não os valorizei com a devida, não tinha noção do valor que ali estava. O ponto 5, promover uma cidadania ativa e responsável, sustentada no diálogo, na cooperação entre cidadãos e entidades, baseada nos valores da democracia, da sustentabilidade ambiental, respeito pelos outros e da salvaguarda da herança cultural. E aqui é um ponto que pode não ter nada a ver com isto, mas pode ter tudo, da mesma forma que a questão que o turismo tem a ver com isto, que é perceber-se que não só conhecer a história pela nossa identidade, e porque se nós perdemos o património todo, se não conhecemos a história, o Marcelino Lima, em 1922, quando publicou As Famílias Feilenses, ele, na introdução, escreveu, às tantas, ele diz: não conhecem os meus patrícios, não conhecem os meus patrícios como o que foi e como foi a sua terra. E qualquer coisa deste género. Depois acrescenta e diz que está a escrever para que as pessoas conheçam a sua história, para que valorizem a sua história, e não falo em património, mas subentende-se, é um tema na altura que não era abordado desta forma, mas conhecer a nossa história, o nosso património e a nossa identidade própria. E depois perceber, eu vou referir aqui uma questão que está neste momento na ordem do dia, que está ainda, qualquer cidadão pode participar nisso, ainda por estes dias, que são as classificações de imóveis que estão a ser feitas por parte do Governo Regional aqui no Conselho, e perceber que isso também é um dever de cidadania, compete às entidades legislar e fiscalizar e tudo isso, mas compete aos cidadãos também fiscalizar, compete aos cidadãos propor as classificações, perceber se as coisas estão a ser seguidas ou não, aos proprietários também manter isso, e perceber que no caso, por exemplo, do património construído, que o património é mais do que as fachadas, que o próprio interior, não só arquitetónico e do edifício, mas mesmo em elementos móveis, peças de mobiliário, no caso da arte sacra, por exemplo, temos os altares, temos as próprias peças das alfaias, que muitas vezes são dispersas, e facilmente se dispersam porque são peças móveis, e ainda hoje acontece até com... Desculpem, vou ter de ver.
acontece, por exemplo, em paróquias, temos a nível... Fui ver água, foi pior na minha vez. Temos a nível regional, algumas... Para não ficar afónico agora. Era um bocado... A nível regional, por exemplo, pelo património das paróquias, há algumas histórias muito recentes. Se nós formos ao século XIX, por exemplo, aqui onde a tentar identificar isso para o Convento da Glória e para os outros conventos, perceber, e há pouco estava a falar, por exemplo, da Glória, não existe o edifício, mas existe o mobiliário, existem as peças de arte sacra, existem os altares da Igreja. A Igreja da Misericórdia, por exemplo, não tem, que desapareceu, nós não temos imagens, não temos nada, mas existem os altares que estão numa paróquia no Pico. Entramos lá na Igreja, estão lá os altares que saíram daqui há 200 anos, os da Glória a mesma coisa, são da Matriz Velha, de hoje o relógio. Há pelo menos um altar que eu já identifiquei que existe aqui no Feial, numa igreja, e portanto, se nós percebermos, se identificarmos essas peças, conseguimos ter uma leitura desse património que já não existe. Existem, por exemplo, o professor Vítor Serrão tem um livro que é Criptohistória da Arte, em que ele estuda essencialmente pintura, mas não só, mas sobretudo pintores, e, por exemplo, estudar um pintor que não tem obra do século XVII ou XVIII e que não tem obra conhecida. Os quadros deles apareceram todos, foi tudo destruído. Como é que se faz esse estudo? Ou estudar um edifício que já não existe. O professor Nuno Santos, por exemplo, tem um trabalho sobre o Paço da Ribeira, o palácio que desapareceu com o terremoto de 1755, que era o Palácio Real, onde é hoje o Terreiro do Paço, ou Praça do Comércio, que ainda se chama Terreiro do Paço, e ele estudou o que era o Paço da Ribeira no século XVI, quando o que hoje não existe já nada. Lá, de vez em quando lá escava-se, aparece lá um azulejo ou um caco de qualquer coisa, mas fazendo a leitura de tudo isso, a documentação toda, conseguiu fazer todo um livro sobre um edifício que há 500 anos e que já não existe hoje. E, portanto, a importância de perceberes, por exemplo, eu estava a falar das paróquias, nós temos alguns episódios, alguns quase anedóticos, e que são coisas recentes, de paróquias que emprestaram uma custódia para a paróquia do lado para ir numa procissão, e eles agora dizem que não devolvem porque eles têm 13 e nós não temos nenhuma, e então é um caso aqui no Pico muito engraçado com isso. E peças que circulam, que são emprestadas e depois não voltam, ou peças, agora multipliquem isto por 500 anos, peças a circularem, a serem emprestadas, ou a irem para, às vezes até para exposições. Ainda outro dia aqui numa instituição, estava a ver lá umas peças e disseram, olha, esta é nossa, esta não é, é diferente, isto foi para uma exposição, e quando voltou mandaram-nos duas, mas uma era a nossa e a outra não era, e a outra não sabemos a nossa onde é que está, e veio uma que não era a original. E portanto hoje há muito mais cuidado com essas coisas, mas imaginem a circulação de peças ao longo de 5 séculos e meio, e se nós conseguirmos ir procurar e identificar isso, consegue-se, por exemplo, perceber o que era a Igreja do Convento da Glória e o que era o convento, apesar de ela já não existir. Aproximar a sociedade do meio académico através da divulgação de trabalhos e investigações sobre estas temáticas. Uma questão também eu tenho percebido nestes 6 anos em Lisboa, que ainda há uns meses, talvez, cruzei com uma investigadora estrangeira que está a fazer um trabalho sobre a nossa marina e sobre as pinturas, do ponto de vista gráfico e estético. Ela é formada na área de Belas Artes e anda a analisar todas as pinturas e tudo aquilo, e veio cá fazer levantamentos, tirar fotografias e fazer alguma investigação, mas depois o trabalho que ela está a fazer não chega cá, e é o trabalho que está a valorizar aquele património, mas que depois não se conhece aqui, portanto, e então tentar também chegar, não só o que eu estou a fazer, mas o que outros colegas estão a fazer, que possa também chegar cá. A colaboração com as várias entidades, em particular com responsabilidades no âmbito do património ou tutela sobre elementos patrimoniais, por exemplo, estes imóveis que estão em classificação e que estão no processo em que qualquer cidadão pode enviar informações. Eu tenho, obviamente, informações do trabalho que estou a fazer, portanto, remeti-o já à DRAC, e neste momento estou a colaborar com esses processos, também com a Câmara Municipal. Na sequência disto, tivemos uma reunião, não sei se posso referir o que está a ser feito, está aqui o Nelson, onde estão a ser feitos um projeto europeu em que estão a ser feitos roteiros, que serão feitos, estão a ser trabalhado agora sobre o nosso património, e portanto foi pedido também que acompanhasse isto e que desse alguma sugestão ou algum contributo nesse que eu pudesse dar. E contribuir com os conteúdos históricos, aqui vai de encontro também ao anterior, para os processos de reabilitação e classificação de imóveis, estudos arqueológicos, projetos de musealização ou outros, portanto, tudo o que seja o conteúdo de investigação que eu estou a fazer, que seja posto ao serviço da valorização do património, identificar, registrar e estudar património com interesse, em particular para a história do Faial ou dos Açores que exista disperso,
em particular que estiver fora da região em domínio privado, no caso dessas peças que apareceram em Lisboa, algumas que eu já tenho encontrado por lá e que foram compradas depois, no caso dessa carta aqui, outras até nos outros casos foi por particulares, mas pelo menos conseguiu-se que voltassem à região, ou que tivessem pelo menos alguma ligação à região e que não se dispersassem, quando eram peças interessantes para isso, ou pelo menos saber, mesmo a nível de arquivos. Outro dia uma colega referiu-me que encontrou no meio da Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional de Torre do Tombo, no meio de uma caixa de maços, são caixas e caixas e caixas e caixas, que ninguém sabe o que é que lá está dentro, e depois vai-se mexer e encontram-se lá coisas. Em Coimbra, por exemplo, existe uma carta do quarto, se não estou em erro, quarto ou quinto capitão do donatário, do século XVI, em que ele escreve uma carta a descrever o ataque que houve aqui no 589 de corsários aqui ao Faial, e ele tem uma carta em que descreve todos esses acontecimentos, e que já está no Arquivo dos Açores, é mais ou menos conhecida, mas como essa existem outros, encontra, por exemplo, na Biblioteca Nacional uma genealogia, genealogias de famílias aqui do Faial. Na Casa dos Açores temos um espólio lá também, um acervo, uma coleção que nos foi doada e que tem também elementos interessantes aqui sobre o Faial. E prefiro contribuir para uma melhor e maior divulgação da história, do património e da cultura locais e regionais junto dos visitantes, e portanto aqui a componente mais comercial, se quiserem, que estão realmente de criar os conteúdos para os turistas, para os visitantes, não só dar a conhecer aqui entre nós, mas criarmos depois estes roteiros que serão úteis, obviamente, para quem cá vive e para quem utilizará isto, mas também para quem vem de fora. E depois há vários níveis, né, de divulgação, há vários tipos de coisas que se pode fazer. E depois por aqui abaixo, não vamos agora amassar com isto, são propostas de atividades que têm uma quantidade de coisas que vai por aqui abaixo. Há este documento, eu tenho aqui alguns exemplares impressos que posso depois já circular e que podem ver, e quem quiser pode levar, não há para toda a gente, acho que há 9 ou 10. Mas depois há uma folha também que circulará, quem quiser deixar o e-mail e receber depois notícias do projeto, e quem nos quiser seguir no Facebook, quem ainda não seguir no Facebook também poderá seguir e seguir o que eu estou a fazer. A página e apresento também para quem já conhece o logo que foi colocado há pouco, depois de várias, e queria depois ouvir opiniões, o que é que acham do logo, que foi... Eu andei nos últimos tempos a pedir a algumas pessoas que me fizessem sugestões. Eu tinha uma ideia que segundo as pessoas do marketing e do design, era uma coisa absurda, porque aquilo não tinha em termos de imagem e tudo aquilo. Eu disse, mas eu quero aquilo porque eu acho que não, isso é horrível, tu tens de fazer alguma coisa. E depois chegou-se aquele desenho que está lá em cima, da história, foi aquele desenho baseado nos aventais das janelas, numa decoração que existe em vários edifícios aqui, em 3 edifícios aqui da cidade, aliás em 4, pelo menos existem 3 que têm em pedra, e há um que tem pintado, é uma casa popular, alguém menos abastado, mais pequena, e que então pintaram por cima do reboco a branco, pintaram este desenho, e que é interessante também, que depois fotografei, andei-vos a enviar fotos de pormenores arquitetónicos e fizeram esta proposta. O que eu tenho feito na página desde agosto será está aqui imagens. O que eu tenho feito essencialmente tem sido pequenas publicações, pequenas notas históricas sobre edifícios. Deixa-me abrir aqui este edifício, por exemplo, da Residencial de São Francisco, e depois há uma pequena nota histórica. O edifício foi... No século XIX, a família Dart viveu aqui, Thomas Dart, que era um inglês que foi cônsul aqui na Horta, e depois há uma pequena nota histórica sobre o edifício. A ideia é ter uma base de dados com um fecheiro, com isto sobre os edifícios todos, ou tudo o que se conseguir encontrar, e portanto ter uma coisa deste género para cada edifício da cidade. E o que eu estou a fazer na página tem sido esta divulgação de pequenas notas. Em alguns casos não se sabe nada da história, portanto ou é sobre a arquitetura, ou é a nota histórica, ou são várias coisas. E neste momento está com 1200 seguidores, mais ou menos, e foi uma forma interessante também de testar a reação das pessoas, perceber, pois há muita ideia que não é completamente, enfim, não é completamente
não foge completamente à verdade, que as pessoas não têm muito interesse pelo património ou que não faz este tipo de eventos e as pessoas não aparecem, ou tudo isso, mas é preciso também o chegar, dar a conhecer e no caso, por exemplo, aqui, um exemplo interessante que é o Solar dos Lacerda, que está também, é um dos imóveis que está agora à classificação e que tem estes 4 medalhões na fachada virada para a Ribeira da Conceição. E isto são os símbolos dos 4 ramos da família. Isto é um brasão também. O brasão eu tenho uma imagem, mas que não pode ser publicada aqui, mas pode ser que depois consiga publicá-la, em que é o brasão esquartelado com os 4 ramos. Temos em cima Silveira, Lacerda, Pereira e Sarmento. São os 4 ramos da família. São o brasão de armas de António da Silveira de Lacerda, Pereira e Sarmento, precisamente. E isto durante muito tempo, aliás, estiveram pintados de branco e quase nem se via, agora estão já recuperados e à vista. Originalmente, isto teria um contraste a branco, estão todos a negro, teria, por exemplo, a cruz, que está ali, vê-se o contraste da luz, teria o fundo branco e depois a cruz a negro, mas apesar de tudo consegue-se ver, mas a maior parte das pessoas passa ali e não sabe, se não souber o que é que aquilo é, podem ser pintados ou podem desaparecer, porque não, se conhecer, se souber, já a partir daí valoriza-se. Relativamente algumas das coisas das propostas de atividades que tenho feito essencialmente foi já esta página, a parte da divulgação, alguns documentos, tem depois uma pasta aqui também, se alguém quiser folhear, com vários documentos sobre este edifício em classificação, sobre o quartel do Carmo, também e o convento do Carmo, a colaborar com a DGPC, que está a fazer a parte técnica toda sobre aquele espaço, e fiz também um dossiê sobre isso, e portanto no tal ponto de cooperação com as entidades e de estudo desses imóveis. E sobre os processos, posso só deixar também uma nota breve, porque está na ordem do dia, tem sido debatido, eu tenho recebido questões na página quando publiquei sobre isso, no Tribunal das Ilhas também fiz alguns artigos sobre isso e apelando às pessoas que tivessem informações e que me pudessem enviar, e posso dizer, por exemplo, um dos edifícios, recebi uma fotografia do edifício em construção, o nome do carpinteiro, o nome do proprietário, do primeiro proprietário e as funções que o edifício teve. Num outro caso, também estou agora à espera que mandem os documentos com já sei, a genealogia dos construtores da casa, tudo isso. Então, é um trabalho que se pretende feito de ir para as pessoas, com a comunidade, e a página é interessante por isso, publica-se alguma coisa, as pessoas comentam. Uma das primeiras publicações foi de um imóvel que está em processo de reconstrução ou de renovação, e eu fiz uma publicação dizendo, alguém sabe dizer quem é o dono da casa, porque eu quero falar com o dono da casa para lhe dar informações históricas. E no dia a seguir tinha 3 pessoas a mandar-me, inclusive o próprio proprietário, que me mandou uma mensagem com o contacto e disse que falar com a pessoa. Em relação aos processos, existem, acho que estão perdido na conta, são 17, se não estou em erro, que estão abertos neste momento, são 17 que estão abertos, há mais 2 não estão ainda em aberto, mas que estão na lista de espera, que vamos à partida serão abertos também. Existe uma lista indicativa existe o nosso património que está classificado, ou que foi classificado ao longo do tempo, existe uma lista indicativa de património de imóvel classificado no Conselho, e depois na altura a DRAC abriu esses processos, portanto agora os últimos foram 10 de uma vez, antes foram menos. Há uma fase pública em que o processo é feito um anúncio no Jornal Oficial, toda a gente é convidada a participar e a dar o seu parecer ou enviar informações sobre esses imóveis, o que está em curso. Eu penso que o prazo acabou agora no fim deste mês, 27 de dezembro, 27 de janeiro, mas está a decorrer esse processo. As entidades são chamadas também, a Câmara Municipal, o Conselho de Ilha, no caso depois especificamente os particulares ou outras entidades ligadas a isso, que é a própria biblioteca. Tudo isso são convidadas também a dar o seu contributo e a falarem sobre isso. E depois há toda uma fase mais ou menos longa, que já algumas coisas já estão feitas, será mais simples, outras ainda estão a ser feitas. Estou a fazer, por exemplo, a parte histórica, a questão arquitetónica, há uma série de componentes técnicas que têm de ser feitas. E depois há uma decisão final se o edifício é classificado ou se não é classificado. À partida serão todos os que foram agora postos, são processos que a questão técnica e histórica já estava feita, à partida serão classificados. No entanto, independentemente deste e do contributo que as pessoas também são convidadas a dar, qualquer pessoa pode propor a qualquer altura uma classificação de um imóvel. E aquilo que a DRAC tem tido, e a DRAC e não só, as entidades lá fora, por exemplo, a DGPC, que tem essa incumbência a nível nacional, e que tem tido também essa
preocupação e essa atenção de dizer às pessoas que a Lei de Bases de Património, se não me falha a memória, de 2001, temos ainda em vigor, já com algumas alterações, mas que está ainda em vigor e que nos diz que nós todos somos responsáveis também pelo nosso património, somos convidados a participar e qualquer cidadão pode e deve participar, denunciar um caso que esteja no imóvel que esteja em risco, propor uma classificação se entender que aquele edifício tem valor para ser classificado, etc. Este só tipo de curiosidade, isto é uma janela do solar dos Oliveiros, ali embaixo, na esquina, onde foi a Câmara do Comércio, na esquina da Travessa da Misericórdia, e portanto o design foi a fotografia que eu vos enviei, e lá está não foi esta, até, porque este até é mais trabalhado, o outro é mais simples, há duas que têm assim, a outra faz só o redondo, este até é um bocadinho mais trabalhado, mas é este tipo de desenho. E engraçado, eu estava a tirar algumas fotografias aqui e depois e mandei para a pessoa que estava a fazer propostas, a fazer alguns desenhos, e depois ele disse-me, eu vou pegar no desenho de baixo ou vou pegar no desenho de cima na moldura da janela. E eu falo moldura da janela, e depois eu estava no meio da rua, quando estava a mandar fotografias, olho para cima e vejo a moldura da janela, que nunca tinha reparado, se calhar olhar com olhos de ver, e já fotografei este edifício todo, e há outros parecidos também que têm umas molduras mais simples, não tem só uma barra direita, e esta tem aquele trabalhado, há outros que também têm, mas são menos, e depois olhei e disse, realmente este também tem, tem tentado com a página um bocado isso, por um lado conhecer e valorizar, e por outro lado as pessoas andarem, não muito de cabeça no ar, porque eu às vezes ando demais, porque só olho para as casas quando ando para a rua, mas terem realmente essa percepção de olhar para as paredes e para as casas, olhar para o chão também, para os ladrilhos e para as calçadas, portanto ter esta noção. E por fim, o tal exemplo que eu falava há pouco, mais duas ou três coisas, isto é a Capela Mor de São Francisco, da Igreja de São Francisco, a Igreja da Senhora do Rosário, a primeira metade do século XVIII, e será inícios do século XVIII, e logo, e este mapa, de 1804, é o primeiro mapa feito, o primeiro levantamento exato, feito aqui então, da vila, e que servirá de base para o trabalho que eu estou a fazer, essencialmente é pegar nisto e perceber como é que era há 200 anos, como é que é hoje. Eu vou trabalhar umas décadas antes, mais ou menos há 250 anos, mas que seria mais ou menos isto que aqui está, e perceber depois os vários passos, não só o que era na altura e o que está hoje, mas naquela época identificar os vários passos, os edifícios que existiam, os que ainda existem do que aqui está ainda existem, como é que eles existem, portanto a componente mais prática de património, mas também depois a própria sociedade, e será, é uma coisa que não se faz muito da forma como me estou a propor a fazer, que é perceber a sociedade sem partindo do espaço, partindo de não ser um estudo de urbanismo, ser um estudo da sociedade, mas perceber que as várias áreas aqui, agora não vou entrar por aqui porque só nunca mais saímos daqui, mas perceber que há as várias áreas, os vários grupos tinham áreas em que estavam, há uns que moram numa zona, há outros que moram noutra. Nós hoje temos em Porto Pinho e a zona da Conceição, ainda chamada a Vila Velha, que eram extremos e que têm aquelas características que mantiveram, eram os bairros mais pobres, os pescadores, mantiveram aquelas características. Temos no centro os grandes solares de família, algumas casas, os antigos conventos, os que desapareceram, mas outros que surgem em determinados locais e não é por acaso. É interessante perceber estou a tentar perceber estas dinâmicas, e termino com este painel de azulejos, o painel da Capela Mor da Igreja de São Francisco, que com São Francisco ali do lado esquerdo, rodeado por pássaros, há uma série de animais que estão pelo painel todo, e o São Francisco rodeado dos seus seguidores, são dois painéis. Depois há um do outro lado que é o Sermão de São Francisco aos Pássaros, e o Santos Simões, que foi um grande especialista de azulejaria, que nos anos 60 fez várias obras, inclusive uma sobre os azulejos nos Açores e na Madeira, e que andou a correr o país todo a ver azulejos, escreveu sobre estes painéis. Eles são muito parecidos com o conjunto da Igreja de São José de Ponta Delgada, a atual São José, a antiga Igreja de São Francisco. Segundo ele, serão encomendas feitas na mesma altura. Foram feitos por Manuel dos Santos em 1703, e permite-me ler aqui um excerto que ele nos diz sobre isto. Os azulejos acusam, na excelência do desenho e da pintura, trabalho de um dos mais dotados artistas pintores desta especialidade. São raras as obras que se podem agrupar técnica e estilisticamente com esta. Foi ele, o mestre Manuel dos Santos, sem dúvida, dos melhores obreiros que teve o azulejo português. Não duvido afirmar que o conjunto artístico que esta capela, a capela da Senhora do Rosário, aqui de São Francisco, o conjunto artístico que esta capela exemplifica é dos mais notáveis e impressionantes que tenho visto.
E isto não é dito por um visitante qualquer que chegou aqui, olhou e achou que era bonito, é dito por um especialista que viu tudo o que há, ou pelo menos uma grande parte, e que ainda, tanto é que ainda o que ele escreveu sobre isto ainda hoje é atual, e quem estuda os azulejos, quem estuda, inclusive quem estudou estes mais recentemente, em termos de análise técnica, e limita-se a reproduzir o que ele disse, porque o que ele disse está praticamente tudo dito, e é um exemplo interessante de uma coisa que está, eu próprio até ler o estudo dele e ler os estudos que há sobre isto, vi os azulejos imensas vezes, fotografei-os, e a questão, obviamente, iconográfica e simbólica que é interessante, mas não só percebi realmente o valor deles depois de ler isto, e portanto volta-se a esta questão se nós temos de conhecer para valorizar. E, essencialmente o que eu queria, acho que já falei mais do que, não variar, mais do que era necessário, e queria essencialmente abrir o debate, questões, dúvidas, sugestões de atividades, queria sobretudo perceber sugestões de coisas que as pessoas acham, temos chegado algumas na página, mas portanto atividades que se possam fazer, ou enfim, não entrando em questões específicas sobre um edifício ou sobre uma coisa que podemos depois falar, depois é mais fácil, mas ou de questões gerais ou de propostas, portanto, de atividades que gostariam de fazer sobre estes temas. Obrigado. Eu posso, talvez, não tenho que ser o primeiro. Olha, eu para já quero louvar o esforço que estás a fazer, os contributos muito válidos que estás a dar em termos da divulgação do nosso património construído. És um jovem, mas já tens, no meu tempo, um doutorando já tinha cabelos brancos, e eu quero louvar esse teu esforço. E sobretudo a divulgação que estás a fazer. Eu sou dos poucos portugueses que não têm Facebook, mas tenho lido os teus artigos nos jornais e, de facto, isto é uma divulgação ótima, porque chegas às pessoas e sais das paredes das academias, o que é muito bom. O nosso Miguel Torga tem aquela frase que diz que o local é o universal sem paredes, quanto mais local, mais universal, e, portanto, é a partir da história local que chegamos à história universal e quero provar por isso. Eu sei que estive 12 anos à frente do Conservatório Regional da Horta e todos os músicos que vieram por aí abaixo disseram que a Igreja de São Francisco tem as melhores condições acústicas para concertos. Eu queria que me dissesses qual é o ponto, aqui que pertence à Santa Casa da Misericórdia, queria que me fizesses o ponto da situação e queria dizer que gosto muito de gastronomia, deves falar com a Isabel Rodrigues, que ela é a única pessoa que aqui faz um pudim chamado Pudim de Feijão dos Conventos Frades, cuja receita veio da avó da Dona Rosalina Pimentel, não é Rosalina Pimentel, Regina Pimentel, que ela a garante que veio de Conventos Frades, mas é óbvio que não eram os frades que faziam os doces, eles faziam licor e faziam aguardentes e angelicas, muito bem. Quem fazia era as freiras que faziam esses pudins. Esse pudim é o único, só ela que faz. Portanto, podem entrar no teu roteiro gastronómico. Para terminar, pergunto se há alguma verdade naquela tradição oral que diz que havia aí um túnel que ligava, havia ali alguns encontros perniciosos entre freiras e frades e que havia um túnel que ligaria o convento da Glória com o convento do Carmo. Se isto, a tradição oral diz que sim. Em relação a São Francisco, bom, posso falar em nome da Santa Casa, posso falar do que tenho acompanhado. Aqui a igreja não está nem abandonada, nem está tão a cair tão mal como se pensa. Não foi há muito, sei bem, mas há poucos anos, há pouco tempo, houve uma avaliação a nível de engenharia, porque havia algumas questões um bocado complicadas. E o caso não era tão, precisamente para perceber se era preciso, se era uma intervenção totalmente urgente ou não é tão complicado quanto isso. O que era mais urgente era a questão da Capela Mor, a imagem que eu mostrei. Acho que a pena até tem mais coisas, mas também não, agora não. Mas por aqui dá para perceber, não sei se esta imagem foi tirada em agosto do ano passado. E não sei se vem ali em cima, vê-se aqui está escuro, não se percebe bem,
mas é uma pinturas. a primeira, a moldura de uma das telas. Ela tem no teto 25 telas pintadas, 25 aqui no teto, 6 nas paredes laterais e depois a Capela do Santíssimo tem outras 9 no teto. Portanto, são um teto em abóbada, todo em metade dourada e depois com aquelas molduras, como na matriz também a Capela da Boa Morte também tem, não tem pinturas no teto, mas tem um teto deste género. Estas pinturas foram retiradas, se não estou em erro, em dezembro de 2015, por aí, não tenho agora, não podemos dizer que foi à volta disso ou pouco antes. E portanto, que era o caso mais urgente porque havia numa das zonas havia umidade, não havia infiltrações, não estava a chover dentro, parecia que até que havia algumas infiltrações, não era assim tão grave, mas mesmo com a umidade que já lá estava danificada. Há 2 telas que são praticamente irrecuperáveis, mas estamos a falar de décadas, não são quase 3 séculos que elas estão ali, com muitas voltas que aquilo já deu. E elas foram retiradas, era realmente a questão mais urgente, para que não avançasse mais a degradação. De resto, acho que a única intervenção assim mais recente que houve, tem havido um acompanhamento técnico, portanto, para perceber se não há perigo de repente de uma das avaliações aí há uns anos, havia lá uma parte que podia cair ou podia, não há nada assim tão grave. O que há a nível regional, a DRAC estava no plano regional para 2018 avançar com o processo da Igreja de São Francisco. E em 2016 a Trinity House, que ainda não avançou, já está numa fase avançada, mas está atrasado por questões também lá da escola e tudo isso, e portanto, teoricamente, quando aquilo estiver pronto, a seguir passa aqui. Mas depois há o trabalho local que é preciso ser feito, não só pela Santa Casa, pela comunidade, pelas autoridades aqui locais, que é perceber-se e pensar-se o que é que se quer e é o que eu, no ano passado, disse aqui, o problema da Igreja de São Francisco. Solucionar isto não é solucionar a Igreja de São Francisco, é preciso pensar o Carmo, é preciso pensar o Museu da Horta, é preciso pensar os outros sítios todos, o que existe, o que não existe, o Museu da Arte Sacra, e portanto perceber o que é que faz sentido de uma forma integrada, porque senão andamos aqui a puxar, arranjo uma coisa e depois, como costumo dizer, destrói-se o palácio para salvar a cabana e no fim ficamos com uma cabana que não serve para nada e destrui-se o palácio e andamos aqui Pronto, agora, como saberão, há uma nova provedora e uma nova equipa agora a partir do começo do ano, suponho eu, que terá iniciado agora no início do ano, e portanto, que tanto quanto sei, tem esta preocupação também e tem atenção a esta questão. Vou falar com eles porque estava a preparar um dossiê também com isso, e tem tido ao longo destes últimos anos várias reuniões também com a Santa Casa para fazer investigação sobre isto que é útil para o processo de restauro, mas portanto processo que esperemos muito em breve tenha um passo se calhar um bocadinho mais largo do que os últimos, mas que tem estado sempre a decorrer, não está parado. Relativamente aos doces, eu por acaso ultimamente tenho andado a fazer doces conventuais dos Açores, experiências de doces, porque tenho uma lista de doces, inclusive é daqui do Faial, do convento, se não estou em erro, da Glória e do Carmo, São João, os conventos da Glória e do Carmo, portanto frades e freiras. O problema é que aqueles doces que eu tenho, as receitas que eu tenho, eu não sei das fontes de onde é que aquilo veio, portanto eu não tenho garantias, e em termos pessoais e familiares e de quem convive comigo e partilha o espaço comigo em Lisboa, acho muita piada, eu faço doce, eu raramente estoco, tirando uns bolos de coco que descobri recentemente e que comi metade quando os fiz pela primeira vez, o resto não sou muito doce, portanto eu faço e quem está à volta vai provando e vai comendo. Do ponto de vista científico, eu quero fazer qualquer coisa com os nossos doces e eu não tenho garantia que aqueles doces são realmente daqui. Estou a tentar chegar lá e ver se descobri o pelo que eu fiz, se alguém tiver, porque eu descobri, por exemplo, há uma casa aqui na cidade da Horta que está toda mobilada com coisas que vieram do Convento da Glória, que é extraordinário. Infelizmente, os doces também se faziam lá em casa, mas ninguém escreveu, ninguém passou a receita e perdeu-se. Eu fiquei frustradíssimo quando estava lá a estar numa sala toda mobilada com uma mobília, que era uma sala do Convento da Glória, e dizerem-me nós fazíamos aqui esses doces, alguém fazia os doces e hoje já não temos essa memória. O pudim dos frades, eu tenho uma questão em relação a esse pudim, quais frades? Nós temos 3 conventos de frades. O dos carmelitas, o dos franciscanos, São Francisco, e dos capuchos, franciscanos capuchos em Santo António. Há várias referências. O que essa história diz é que o pudim era feito pelos frades, ou por alguém que está criado lá, mas a partir dos próprios frades, porque havia os conventos, portanto, não havia freiras nos conventos de frades, nem vice-versa, eram independentes. As freiras viviam as duas em clausura, portanto não podiam sequer ser vistas, elas falavam de grade
com um pano e nem sequer viam quem estava do lado de fora, nem as pessoas as viam a elas. E isto leva também à questão do túnel, em todas as terras que têm conventos, e todas as terras tinham conventos, tirando o Corvo, que não tinha nenhum, mas e tirando aldeias que era com dimensão do Corvo por aí fora, com todas as cidades e vilas, e tinham inclusive alguns sítios até bastante pequenos, mas que tinham conventos de carmelitas, de clausura, sítios isolados. Em todo o lado que haja, sobretudo em que haja 2 conventos, um masculino e um feminino, há sempre túneis, há sempre freiras que vão ter com os frades e frades que vão ter com as freiras. Essa história existe em todo o lado. Há um caso, agora não estou a lembrar onde é, há um caso em que se descobriu recentemente, e até tem contornos até macabros, que não vou torná-los aqui, mas descobriu-se que efetivamente havia um túnel entre os frades e as freiras e que acontecia lá muita coisa de um lado e do outro, e no próprio túnel, e o túnel tinha lá vestígios disso tudo, e portanto não é uma coisa que não acontecesse. No caso daqui do Faial, existem, por exemplo, inclusive no Carmo, já há lá as criptas, eu já lá estive nas criptas, há lá uma coisa para uma entrada para qualquer coisa, mas que está neste momento vedada, e era aí que se entrava e havia ali uns túneis, efetivamente. Agora, o Carmo tinha criptas, e tem criptas, a Matriz tem criptas, São Francisco tem pelo menos uma cripta que se conheça, e, portanto, as igrejas tinham criptas em que as pessoas eram sepultadas e, por vezes, não era só um quarto fechado, às vezes eram coisas maiores. E por exemplo, o caso do Convento da Glória, que é um dos que aparece nessa suposta rede de túneis. Por aí, eu estou a estudar muito a fundo isso, precisamente os comportamentos, porque há documentação sobre isso, os comportamentos das freiras, e posso ser, por exemplo, recados do género: as freiras são proibidas de andar com maquilhagem, com saltos altos, com decotes dentro do convento, têm de andar sempre com o seu hábito, muitas vezes não andavam, não podem vir para a grade falar, portanto, à grade, mas tinha certas regras. Há por exemplo, um recado de um bispo que ele diz no coro, o coro, portanto, era o espaço, hoje o coro é quando se canta na festa da freguesia, onde está o órgão, o coro era um espaço como São Francisco, ainda tem ali, que ainda temos com essa estrutura, e tem lá numa parte do cadeirado, o coro era o espaço em que elas se reuniam para rezar, para quem conhece aqui, por exemplo, o Convento da Esperança, está onde sai o coro baixo, em que está o Santo Cristo, depois há o coro alto, e portanto elas estavam num coro, via o cadeirado, e elas reuniam-se todos os dias, várias vezes, faziam as suas orações, era um espaço de comunidade. E há um bispo que diz: as freiras são proibidas isto para os professores aqui presentes, para lembrar alguma coisa, as freiras estão proibidas de andar a passar bilhetinhos umas às outras durante as horas da oração, de estarem na galhofa durante as horas da oração e esse tipo de coisas, e o castigo era ficarem por terra, tinham de ficar aos joelhos ou deitadas no chão, não falar com as outras, comerem no chão durante um dia ou durante 2, consoante haver por os castigos. Agora, em parte nenhuma surgem esse tipo existem, se não estou em erro, são 5 freiras, que está historicamente registada, há um processo até que está no Vaticano, porque foi um processo muito longo, de freiras que fugiram com estrangeiros, mas são casos excepcionais, são 5 freiras, ou 4 ou 5 freiras em 300 anos, portanto tem centenas de freiras que passaram por aqui, mas em termos de túneis e tudo isso não quer dizer que não pudesse ser uma coisa muito bem escondida, não é? E há sempre uma ideia que os jesuítas também teoricamente acharam o tesouro ali enterrado. Portanto, há uma ideia romântica que até é interessante, e pode-se, por exemplo, neste tipo de coisas, dos jesuítas, é interessante vender isso, mas de uma coisa romântica, pouco científica, não se deve a cair no extremo, como existe nos Açores, em alguns sítios, neste momento está-se a investir dinheiro público a fazer roteiros de arte egípcia ou não sei de que tempo, e dos fenícios e dos cartagineses e de coisas pré-históricas, quando tem coisas que estão estudadas e anda-se a vender isso ao turista, quando nós temos património como este, não é, que está neste estado e outros que estão piores por aí fora e que não há dinheiro para isso depois. É só essas coisas, por ter cuidado, às vezes não se cair. Eu acho muita graça a isto, às lendas, às piratas, tudo isso. Santa Maria, por exemplo, a Vila do Porto, dá uma série de coisas relacionadas com a pirataria. Então é interessante isso. Nós temos histórias aqui relacionadas com isso, é interessante recuperá-las. Agora, temos de ter um bocadinho porque não há realmente. Não quer dizer que não pareça aí um túnel no dia destes e que esteja lá algum frade com alguma freira ainda, não é? Eu já encontrei um frade franciscano, provavelmente do século XVIII, e encontrei-o lá na igreja, e portanto não é nada de. Agora é um mito urbano, até que se prova o contrário. Agora, como Marcelino de Lima fala na freira que ficou, que foi raptada por romance. Acho que é um romance. Mas elas davam o seu salto, elas davam a sua
os seus pontões para fora. Esta foi uma, portanto, é baseada nos factos históricos, era da família dos Lacerda. E ela baseada na... um comandante de um brico, acho que inglês, e... Foi as duas histórias mais conhecidas, é que fugiu para... Acho que ainda escreveu para a família e disse que estava muito feliz casada e que ainda bem tinha fugido do convento. Mas depois há a versão da Roxana Dabney, que é o contrário. Há uma que... Não, depois, mas há duas. Há essa e há uma que aparece, que é tal do... Está no Vaticano, ao processional com isso, porque ela aparece no Rio de Janeiro, aparece lá descalço e quase despido e diz: eu sou uma freira dos Açores que tentei fugir, escutei mal e portanto escrevam lá para o convento. Eles escrevem para o convento a pedir que os rendimentos dela vão para lá e o convento aqui dizem: não mandamos nada, se ela quiser que venha, ela que volte e nós tomamos conta dela e depois aquilo é um processo complicado. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostava de saber se o Observatório Príncipe Alberto Mónaco está neste conjunto de património e de elementos patrimoniais a classificar. E também gostava de saber se as ermidas da Guia, de Santa Bárbara e do Pilar, que em conjunto formam o conjunto das ermidas em redor da cidade, também estará nessa listagem de O observatório não está na lista. Já houve alguém também que me questionou há tempos e disse que seria interessante e, portanto, nada impede que possa ser proposto para isso. Mas não está neste momento, pelo menos tanto quanto eu saiba, mas não, à partida não. As ermidas, eu não sei agora dizer de cor, a Guia está classificada já, eu não sei o Pilar e Santa Bárbara, não sei responder. E creio que, mas não vou dizer que não, podem ter estado e agora não me lembro. Eu sei que a Guia por acaso está. Há um dia estava a mexer nisso e apareceu uma, mas não, as outras duas não sei. É questão de... É interessante, não só as ermidas em si podem não ter um valor patrimonial por aí além, mas o conjunto das ermidas, de modo que não estão dispostas na cidade a pontuar determinados os limites da cidade, no fundo a conformar esses limites da cidade, tanto por mar como por terra, é interessante e pode ser eventualmente criar que tenha a ver com isso, com limites da cidade. Quando a cidade acabar, e se deve estar bastante nisso, não é? Portanto, a evolução em termos de crescimento, e em determinadas alturas, onde é que a cidade acabava, não é? E porque aquelas empresas surgiram naqueles locais. Há uma questão, não devia bem dizer isto porque é um bocadinho forçado e é mais complicado que eu vou pôr aqui, mas para explicar assim muito brevemente a questão das ermidas, nós tínhamos no centro da cidade, daquele mapa que eu mostrei aqui, de época, dá até para perceber isso, hoje temos 5 igrejas na cidade, tínhamos uma vila que era mais pequena do que é hoje e tínhamos 10 igrejas. E além destas 10 igrejas tínhamos, não sei agora de cor quantas ermidas, mas uma quantidade delas, mais do que as que temos hoje. O que há, e que eram em geral ermidas particulares, o que acontece com estas, portanto, Santa Bárbara, Guia e Pilar e Santo Amaro, que estão no extremo, é que ficavam mais afastadas do centro. Isto não é uma coisa bem forçada, é mais complicado do que isto e a explicação implica outras coisas. Mas o que acontece, por exemplo, no caso de Santa Bárbara, como acontecia antes com a ermida de Santa Cruz, que depois deu origem à Paróquia das Angústias, o que acontecia é que, ficando em zonas mais periféricas, acabavam por ser usadas. Santa Bárbara teria-se uso, a Guia, por exemplo, não seria como ainda hoje tem, era uma coisa mais, não tão pontual quanto hoje, mas era sempre, não há moradias ali à volta e fica próxima, não é? Mas, por exemplo, o caso de Santa Bárbara terá tido essa função, Santa Amaro também, de ser um espaço de culto que ficava mais afastado do centro, mais afastado das igrejas, e muitas ermidas que surgem nas zonas à volta da ilha e das ilhas surgem com esse intuito. Por isso é que nós ainda hoje temos paróquias que têm 2 igrejas, ainda aqui na ilha tem a paroquial e depois há um curado, como o Pico também tem vários, sobretudo o Pico é maior. Na cidade nós tínhamos mais a ermida do Livramento e a da Boa Viagem que desapareceram. E depois é importante lembrar também a ermida de São Lourenço, já aí era uma quinta privada, portanto é outro estilo, a de São Lourenço e a de Santana, também do Palacete de Santana, e que também eram ermidas privadas, mas depois há uma outra que nunca ninguém se lembra, que é a ermida de Santo António. Nós temos hoje a ermida de Santo António, onde era o colégio, onde existia a igreja, mas no Castelo de Santa Cruz existe uma ermida do século XVIII, que é a ermida de Santo António, chamada então Santo António do Castelo, porque ficava no castelo.
e que era também uma ermida usada sobretudo pelos militares e ligada à tradição dos militares, mas que ainda hoje existe e está ali, e tem uns azulejos também muito interessantes, infelizmente muito maltratados, mas que ainda se salva o retábulo, perdeu-se tudo, que depois teve uso militar até ao século XX, mas os azulejos ainda se salvou alguma coisa, há lá uma imagem, mais umas peças que segundo consta, vieram da ermida, e só a nota, normalmente não nos lembramos que essa ermida também existe. Obrigada. Agora vou pôr a circular. Isto assusta um bocadinho, mas é essencialmente, há uma lista, se alguém quiser deixar o endereço de e-mail para receber informações daqui, quem quiser seguir no Facebook também e depois o tal documento que eu disse, que será depois enviado com a apresentação, mas quem quiser levar em papel, sei que há pessoas aqui se calhar que não têm e-mail ou que não podem levar, não tem para todos, mas há alguns. É uma estratégia de marketing também para obrigar as outras pessoas a mandarem um e-mail para receberem. E depois há esta pasta também, que é muita coisa, mas se quiserem folhear com alguns documentos feitos ao longo do ano essencialmente, sobre o carro e sobre outros coisas que já estavam em curso. Se não disser nada, eu vou começar a falar e depois nunca mais me calmo. Então, vai fazerem perguntas ou... Quais seriam os trâmites para classificar o elemento, como, por exemplo, o Observatório Principal de Os trâmites para classificar... propor a DAC? Mas uma pessoa qualquer pode propor a classificação à DAC? Sim. Classificar em si, portanto, é um processo longo. Sim. A base de qualquer coisa pode ser classificada. Há um exemplo de uma terceira, interessante, enfim, pelas piores razões, mas que não relaciona não é a classificação de património, é um outro caso, mas anda por aí, em que houve um suposto bem patrimonial com interesse histórico e patrimonial. A DRAC houve essa denúncia, a DRAC fez o levantamento e fez um relatório que diz que não tem interesse nenhum, inclusive diz que a justificação dada, que é o termo utilizado é delirante, uma teoria delirante ou algo do género. É um mau exemplo, mas para dizer qualquer coisa pode ser, é tão simples quanto enviar um e-mail para a DRAC e dizer este imóvel entendemos que tem interesse, justificar minimamente, não é? E esse processo é aberto. A base para as classificações, já está ali na início, mas vai a tempo, aqui na entrada, os inventários do património móvel dos Açores, o Manual de Conservação e Restauro da Cidade da Horta, para quem tem edifícios ou está envolvido em processos de restauro, é excelente, está lá tudo. E bem interessante, aquele trabalho do arquiteto Lamas sobre aquele resultado naquele manual, foi feito nos anos 96, 97, por aí, e ganhou um prémio porque somos das poucas cidades ainda hoje do país que têm uma obra daquelas, portanto somos os privilegiados, depois é preciso aplicá-la e muitas vezes não é aplicada. E também a revista, está aqui uma amiga de São Jorge, que no ano passado estivemos lá a ver a Igreja das Manadas, que foi restaurada no ano passado, a revista Cultura Açores da DRAC tem um artigo sobre essa igreja, que é um caso muito interessante, e que se creio para nós é muito motivador quando nós olhamos, por exemplo, para o Carmo, para São Francisco, que São Francisco é comparável em alguns termos com aquilo, e diz, isto é uma obra para daqui, já não é para mim, para mim se calhar, mas para as pessoas mais velhas, já ouvi pessoas dizerem, já não é para mim, isto é para a próxima geração, é para... E ali temos um exemplo de uma obra muitíssimo complicada, a igreja foi quase toda desmanchada, peça a peça, tudo restaurado, tem muito mais talho do que esta, e foi uma obra de 1 ano e meio, nem chegou bem. Claro que houve um processo longo que para mim é possível. E depois há um artigo também interessante do diretor regional sobre a proteção das janelas de madeira e como é que se lê as janelas em geral, mas como é que se pode recuperar um problema não só em termos de custos, mas em termos até de conforto, quando se substituem as janelas de madeira por alumínios, por PVCs, e o artigo a dizer que é possível manter as janelas de madeira e tê-las e às vezes até com melhor qualidade do que se forem outras novas. O inventário, os imóveis que estão inventariados ali, o facto de estarem inventariados já constitui um conhecimento que já os técnicos que viram os imóveis, que os estudaram e que reconhecem esse valor e, portanto, o observatório está naquele inventário.
Portanto, a partir do momento, se não estivesse, não quer dizer que não tivesse valor, mas era mais complicado. A partir do momento que está ali já especifica, diz até já está inventariado, e inclusive o próprio inventário pode ser uma fonte de, tem termos legais, uma fonte de proteção se estiver em risco, por exemplo. Relativamente ao posto do criológico, portanto, há fotografias tiradas pelo Darnay, porque Mónaco tinha cá um príncipe, o rei de Mónaco, que veio cá para estudar o mar. E ele teve uma recepção do Darnay e está fotografias dele em cima do próprio posto meteorológico, que ele apoiou com dinheiro à construção do próprio edifício. O príncipe Alberto de Mónaco, Exato. que passou cá. Aliás, o príncipe Alberto II de Mónaco esteve cá em 2010 ou por aí há uns anos. Veio também, esteve lá e veio na sequência, não só para ele, mas também com essa memória do, se não estou em erro, do trisavô ou bisavô dele que tinha estado cá. Ele não apanhou os Darnay já, eu não sei se terá nas primeiras viagens apanhado, mas o observatório já é posterior, já é do século XX, é de 1915 ou por aí. Mas ele apoiou com dinheiro. Mas Deixou eu não algum tinha dinheiro. conhecimento disso, mas não é nada de estranhar porque ele apoiou muito essa, por isso é que o observatório depois recebeu o nome dele, ele veio cá várias vezes e apoiou as questões de estudos oceanográficos, meteorológicos, tudo isso. E há uma foto, que se não estou eu espero não estar a dizer mais nada, mas eu creio que há uma foto dele lá no próprio observatório, que não sei se é esse, e há a versão ainda anterior. Deve ser do Coronel Afonso Chaves. Não, há do Príncipe Alberto que vem cá no início, creio que é início do Quem século fez XX. a foto foi o Coronel Afonso Chaves. Sim. Eu creio que agora estou a citar de cor, mas tenho de ver uma foto em que ele está lá e o observatório tem essa importância muito interessante. Ele já foi construído após o sismo de 26, o que temos lá é uma reconstrução, mas o que está de 28 talvez ou 29 até hoje está praticamente tudo, os equipamentos hoje são coisas muito pequenas. E a última vez que lá fui, o professor Fernando levou-nos lá e nós andamos lá e até o sítio que seria interessante para ser visitado e para ter ali as antigas pedagógicas que são muito interessantes. Tem as características para ser classificado, se houver essa E em proposta. termos cénicos é um momento marcante da paisagem da cidade da Horta. Sem dúvida. Não sei se me diria aquele elemento que marca muito a paisagem da Horta. Portanto, há aí a questão, precisamente, portanto, ver o contexto, é porque não se pode classificar tudo. Agora, por um lado, não se pode classificar tudo, a classificação são sempre os casos excepcionais, e aquele também é um caso excepcional por várias razões. Pois é, às vezes o ser mais excepcional ou menos excepcional, portanto, isto é sempre uma discussão complicada, mas o quadrado que tem feito nos últimos anos, quer a nível de imóveis, de classificações, quer a nível dos museus, dos espaços museológicos, é ter um levantamento sistemático e perceber as coisas em contexto. Portanto, por isso é que está a haver coisas que estão a ser classificadas, algumas que já deviam ter sido, outras que surgiram entretanto, e há outros que vão ser desclassificados, e é preciso polémica, não é? Temos vários casos a nível regional de indicações para serem desclassificados, Mas este porque ano não é um faz... ano para se fazer esse tipo de coisa. Sim, mas qualquer... É um bom ano para se pôr em cima da mesa, mas para ficar para os outros, não só a qualquer altura... em qualquer altura se pode fazer isso. Se tiver essa intenção, se pode enviar um e-mail e propor. Agora, e aqui pode fazer isso ou pode fazer isso já, mas agora há estes processos que estão a decorrer. Há alguns casos que eu próprio já contratei e propus se seria, portanto, com a intenção de fazer isso, e foi-me dito que agora vamos classificar estes, porque os processos também são complicados, também são abrir outros pelo meio e ainda atrás a mais, portanto, depois de passados estes, e no caso em caso não está em risco, não é urgente, portanto, depois se tratarem destes, pode-se pensar se faz sentido ou não, e depois fazer a proposta. Obrigado. Talvez seja oportuno dizer que no aquário em Mónaco pode-se encontrar muitos alfaias marinhas. O barco em Rondel, usado pelo Príncipe Alberto de Mónaco, e um filme que está continuamente a passar sobre o filme filmado por Jacques Cousteau, nos mares dos Açores. Portanto, há imensa informação dos Açores no aquário em Mónaco e muitas das alfaias que se encontraram no Faial na altura em que o príncipe
andou por aqui a fazer medidas de profundidade do oceano? Obrigado, eu não tinha conhecimento. Eu sei que temos uma relação com eles, quando o príncipe esteve cá, veio, não sei agora de cor, mas sei que o diretor, creio que do Aquário, e veio o ministro da Ciência, ou do Mar, ou da Ciência, e Ciência e Tecnologia, suponho eu, ou algo do género, mais 2 ou 3 ministros, e foram feitos protocolos precisamente com os Açores e com o Instituto Oceanográfico do Mónaco e vários institutos locais, e suponho que o Oceanário também tenha sido nesse sentido que há essa... Vale bem a pena visitar. Portanto, adicionar à minha lista de viagens para fazer um dia de lá. O meu irmão já foi lá ver o aquário. Em Mónaco. Agora é interessante isso, porque a maior parte de nós que não e das pessoas aqui ou de lá que não vão vir cá, ou de cá que não vamos lá, mas e mesmo para os visitantes que temos e que eles lá têm, aprofundar essa ligação. Por exemplo, o facto de nós termos essas alfaias lá e termos esta ligação é uma ótima forma de alguém que vá ao Mónaco conhecer-nos e conhecer o que ele fez cá e o que se faz cá e ser um cartão de visita para vir cá também a seguir. Agora estas dinâmicas que... A questão é que também, neste momento, aquele elemento que é o elemento patrimonial está a ser gerido pelo Ministério do Mar, a nível nacional. Ou seja, há muito pouca ligação entre a gestão corriqueira e habitual do elemento patrimonial e quem o gera, que está em Lisboa. Ou seja, o facto de se classificar podia eventualmente fazer com que ele fosse um pouco mais trazido para a região e que houvesse um olhar mais atento da região sobre aquele elemento patrimonial, porque para o Ministério do Mar aquilo é um dos elementos no mais científico do país, não é? Do observatório. Sim, o observatório. Mas eu julgo que há uma diferença relativamente a isso. Um é a parte histórica e outro é a parte científica. Ou seja, a maior parte dos políticos da relação ao mar têm intenção a atual situação, enquanto que a história é um bom objetivo para a classificação de próprios edifícios, que, segundo sei, quase desapareceram, não é? Mas no caso do observatório, mesmo a questão científica, de história da ciência, de ligar isso é muito interessante. Nós, por exemplo, em Lisboa, o Museu como é que ajuda? Da História Natural e da Ciência. Eu tenho um nome comprido, agora estou lá da Universidade de Lisboa, que teve, por exemplo, há pouco tempo uma exposição sobre o Francisco Arruda Furtado, na qual eu aprendi que existe no Faial uma espécie autóctone de aranhas, que é uma coisa endémica, que é assim uma coisa enorme. Temos umas aranhas enormes por aí, que eu achava que não havia bichos daqueles no Faial e aparentemente andam por aí. Estava lá uma embalsamada ou coisa parecida. E temos, por exemplo, tenho dito lá várias coisas sobre ele em vários locais, sobre a fotografia também, e é uma componente que podia ser explorada aqui, a visita, ou nós fizemos aquela visita ao observatório há 7 anos ou 8, por aí, e que é muito interessante perceber-se, e é um dos casos, porque o que é a história, o que é que valoriza. Nós temos que visitar vários monumentos ou edifícios e a história mas ali a história da ciência, a própria técnica. Há sítios que não têm tanta história, mas visita-se por outras, e tem o valor, que aliás a questão do valor integrado, que eu dizia, não sei se será por isso ou se calhar não foi valorizado, porque arquitetonicamente não tem tanto valor, mas o valor que aquele edifício tem é o que não se vê quando se passa. Não é só a vista, o enquadramento, o espaço, a necessidade, tudo isso, mas sobretudo o que está lá dentro, os equipamentos que estão lá, fazer a visita, a questão histórica do Príncipe de Mónaco esteve lá, tudo isso, mas mais até do que isso, os próprios equipamentos, aquilo que se fez aqui, que se irá fazer no Trinity House, por exemplo, com explicar a história das comunicações e do cabo submarino, qual é o interesse de crianças irem a uma exposição com o telegrama, com os telégrafos e com aqueles equipamentos. De qualquer forma, como se pega, se chegar lá, é uma espécie de uma vitrine, aquilo que se fez. Supostamente se fará ali, pelo menos o plano para ali para a Trinity House, é que haja equipamento interativo e que a pessoa possa sair de lá com uma fita em código Morse com o seu nome, por exemplo. Perceber qual é o interesse para os jovens, perceber os telégrafos. É perceber que nós hoje mandamos SMS, eu chego aqui e estou na internet, no Facebook, naquela altura tinha de mandar um telegrama.
E essa questão da identidade, valorizar o que nós temos hoje pelo passado. Ali, pela ciência, nós hoje, o telemóvel e tem lá meteorologia. Agora os smartphones, nós acordamos de manhã e diz leve um casaco porque vão fazer 4 graus se sair porque o telemóvel já sabe a que horas é que eu saio de casa, a que horas é que eu acordo, a que horas é que eu faço tudo, e já me diz que eu tenho de ir do guarda-chuva ou para vestir um casaco ou para não vestir o casaco. E naquela altura não havia obviamente nada disso, e portanto é interessante percebermos essa... Como? Eu estou. Sim, isso é hoje, mas naquela época não. Mas pode-se, por exemplo, ligar com o património imaterial, questão que nós todos conhecemos, uns melhor do que outros, a questão do pico. O povo não tinha acesso àquilo, aliás, aquilo está tudo, mesmo sendo do fim do século XIX ou do século XX, a meteorologia aqui surge no fim do século XIX numa torre, aqui na Matriz, que já não existe, o Observatório Central era uma torrinha que havia aqui por cima de onde é hoje o museu, e antes disso nem isso existia. E como é que as pessoas viam o tempo? Como nós hoje ainda acordamos, olhamos para o pico e vemos o chapéu do pico e as nuvens, e tentar ligar isso com uma visita no observatório é uma mais-valia enorme para o... Lá está, são ideias de... E em termos arquitetónicos, o próprio edifício, toda aquela envolvente, o facto de se poder subir lá acima, Sim. tudo isso pode ter muito interesse. Eu Tudo diria acaba por que... ser, eventualmente, se aquilo fosse um pouco mais trazido para a região, no sentido em que fosse também um pouco a região a gerir aquilo e haver espetáculos ali ou visitas de estudo para crianças, para explicar a importância da meteorologia e dos fatores meteorológicos na vida cotidiana. Há imensa coisa que se podia fazer naquele edifício. Sim. E está no resto do museu, que é o sismógrafo, que está em baixo, que é Eu lembro de nós vermos, não tínhamos registros fez um sismo quando estivemos lá, muito pequenino. O que estava, eu já não lembro bem, que estava a funcionar. Eu lembro-me de vermos, por exemplo, o registro dos sismos de Messeiros e dos grandes sismos, e eles têm lá ainda esses registros originais, dentro do vulcão. E eu sei que eu tenho uma memória péssima, agora vou-me lembrando aos pormenores. Mas em baixo, quando descemos aquelas escadinhas, está o sismógrafo mais antigo, serve só de peça do museu. De facto, cá está a Câmara Municipal, os roteiros turísticos, sem dúvida, que pode organizar, isto agora depende, dinâmica, queiram dar aos espaços. Eu penso que aquilo agora não tem funcionários a tempo inteiro, há 7 anos, 8 anos tinha, um senhor lá que estava a registar... Não, continua a ter. Continua, porque toda a informação meteorológica é recolhida agora no aeroporto. Mas E, continua portanto, a são funcionar equipamentos para já a parte de si, todos a parte sismológica continua a funcionar lá. Portanto, fazer visitas de estudo ainda é possível, ir lá com as crianças, tem que se marcar, telefonar, combinar, e é possível. Nestes últimos anos que já não estava lá ninguém. Está sempre alguém com comunidade. Agora, mas tem sempre lá os aparelhos antigos, o senhor até nos mostrou, a senhora na altura nos acompanhou, os registros agora são todos feitos no aeroporto, portanto, com material já. Há uma E a questão... nossa ESMA também já funciona. O quê? A nossa ESMA, a escola também já funciona. Finalmente já temos também uma estação. Isto é uma questão aqui que é importante também, e uma das minhas preocupações também é essa, que é as jurisdições, porque é a Câmara, porque é o Governo Regional, porque é o Governo da República, porque é a Junta de Freguesia, porque é de um privado, porque é de não sei de quem, que o dono não é privado, não sabe onde é que está, e a questão, quando eu dizia há pouco ter o património integrado e perceber-se essa ligação, isso, por exemplo, como não está em risco, é pouco conhecido, tem esse interesse científico que estar a ser explorado, mas que não é, e eu não tinha conhecimento, não sabia quem é que geria e quem é que... não é um caso que seja muito conhecido, portanto, agradeço ter trazido aqui, porque não é algo que costumo estar mesmo quando se discute estas questões, mas, por exemplo, é um bom exemplo, mas é um bom exemplo, não é, de um caso que podia estar aberto, podia haver um roteiro. Agora volta-se ao caso, o ano passado estava a discutir com uma pessoa por causa de um imóvel que foi restaurado e tudo isso, agora vai ficar nos roteiros, mas quais roteiros? Se não existe o roteiro da história da ciência, ou história de qualquer coisa, ou do mar, ou do que seja, primeiro já se tem feito algumas coisas, que é para entrar num determinado roteiro, mas depois o roteiro não existe. Há ali um roteiro giro de criar,
que é o alinhamento daqueles cones vulcânicos. Mas isso, por exemplo, E há o Parque também- Natural já tem aquelas... tem para aquilo que se está... As novas de 1926, acho que a Zero pode estar integrada. E a questão, o maior problema que eu vejo naquele edifício não é tanto o facto de estar a cair, porque não está, mas sim a questão da propriedade daquilo, ou seja, o facto tinha que se começar a destrinçar desde já o facto de isto ser do Governo da República, de não estar a ser olhado devidamente pelo Governo Regional, para se conseguir encontrar consensos, não é? Porque integrar é isso, é como encontrar consensos. E esses consensos ali poderiam conduzir a otimizar a gestão. E otimizar a gestão passaria então por melhorar as condições de visita, integrar em roteiros. Acho que é mais um processo burocrático Agora, não posso falar em nome nem de um lado nem do outro, não conheço o caso, agora do que eu conheço e tenho acompanhado, por exemplo, a questão do Governo Regional da DRAC, como disse há pouco, o Governo da República tem aquele como tem por aí fora. O Governo Regional tem as nossas igrejas aqui e o nosso património para classificar. Aqui são 17 processos, tem mais alguns que vêm a seguir, fora os outros que devem ser, se calhar, centenas a nível regional e outros. E, portanto, aquele não está em risco, não está classificado, não está sob jurisdição, não está nada, muito dificilmente chegarão lá. Agora, nada impede que seja, eu suponho que tenha alguma relação lá, ou que trabalhe lá, ou que tenha alguma. Não tem mesmo só. Pronto. Não podia ter às vezes como está, mas tem esse interesse, o que é ótimo. E basta haver uma pessoa que tenha um interesse nisso, que faça uma proposta, se quiser depois podemos falar mais com calma e dar algumas sugestões também, porque já houve, eu não sei se foi pela página, mandou-nos alguma página, mandou-me alguma mensagem pelo Facebook. Aqui houve alguém que me mandou, há tempos precisamente sobre o Observatório, também perguntar se ia ser classificado, portanto há pelo menos 2 pessoas que se têm preocupado com isso, e certamente haverá mais, e que tinham curiosidade ou interesse em que aquilo seja visitável ou que esteja nesse... E, portanto, nada impede que se proponha, é uma questão de tomar a iniciativa e de se tentar e contatar as várias entidades, porque senão, de um lado ou do outro, à partida não vai acontecer nada, porque é um edifício que ainda tem funções, está a ser utilizado, o que não é, portanto, não quer dizer que não possa ser visitável, pode ser, são coisas que são conciliáveis, mas neste momento tem essa função, do ponto de vista do património, não está classificado, nem está em risco, portanto, não terá nenhuma intervenção, e, portanto, por natureza não vai acontecer nada, agora nada impede que não possa, nós fizemos essas visitas, pode-se pedir e fazer uma visita, são visitas excepcionais, não é? Mas nada impede que se proponha que haja visitas regulares ou que esteja inserido em algum tipo de ligação mais óbvia que eu vejo é com o Parque Natural, por causa da questão da história da ciência. Existe, por exemplo, falou-se do aquário, o aquário virtual, a Casa dos Darna e o Centro de Interpretação do Vulcão, e é muito interessante, por exemplo, isto visitar ali o centro e ver-se os registros do vulcão, dos sismos do vulcão, durante o vulcão, dos sismos dos outros, não é? Dos tectónicos, tudo aquilo, portanto, e é muito interessante quem visitar, por exemplo, é a questão de integração e de que estávamos a discutir outro dia, por causa dos roteiros, do tentar, que é o desafio do turismo, que é não só criar as coisas com qualidade, mas tentar que as pessoas fiquem mais tempo. Uma pessoa bem aqui, eu fiz um estudo agora há pouco tempo num grupo de trabalho em Lisboa, em que e chegámos a conclusões que eu já tinha chegado aqui a falar com turistas por aqui já desde há anos, com estas questões, depois falarem com pessoas e nós andamos a fazer com os agentes turísticos, com turistas, a fazer muitas entrevistas e a fazer uma série de estudos sobre isso. E há pessoas, por exemplo, que nos dizem, eu vi isto aqui de muita gente, eu venho cá, estou cá 2 dias, estou cá 3 dias, ariatistas até, eu passo aqui, preciso de 1 dia ou 2 para fazer as coisas agora estão a aumentar. Em termos turísticos aqui muitas atividades, o Parque Natural tem as questões de natureza, há muitas empresas a fazer todo o tipo de coisas, mas as pessoas dizem, eu estou 2 dias ou estou 3 dias, se eu tiver mais coisas para fazer, fico mais 1, fico mais 2, eu vi isto em Lisboa, pessoas em Lisboa a dizer, eu estou aqui, entretanto um casal que me ficou na memória de canadianos que estavam na esplanada da... Como se chama aquela pastelaria muito famosa que é ali no Rocio? Suíça. Exato. Eu estava a pensar na Rússia, isso não é Rússia. Suíça. Estava na pastelaria suíça a tomar o seu copo de vinho. Nós sentámos lá, 2 pedimos para falar com eles, muito simpáticos, estivemos lá um bocado a conversar e eles disseram, nós temos o dinheiro, viemos por aí abaixo dar um passeio, estamos aqui de 3 dias ou 4 dias, fizemos o percurso turístico durante um dia, aquelas coisas óbvias, que toda a gente vai de massas de Torre de Belém, Castelo de Belém, do Castelo, não sei o quê.
E depois andamos por aqui a ver e tal, queremos sentir e ter coisas diferentes, mas isto é tudo um bocado a mesma coisa e, portanto, mas podíamos ficar mais 2 dias ou 3, não, para nós não nos faz diferença, mas já vimos um bocado, tivemos a ideia e vamos embora. Eu ouvi isto também de pessoas aqui. Isto, por exemplo, é o desafio que se está a tentar fazer com o turismo em Portugal, no nível de Açores, que é isso, a pessoa vai ali ver, por exemplo, o sentido de prestação e convidar a pessoa a ir ver o percurso meteorológico, a ir fazer um percurso pedestre pelos vulcões, e aí a pessoa já não fica o que via num dia, agora já fica 2 ou 3 ou fica 4, e o desafio é esse, é este tipo de coisas, de integrar e de remeter para uma coisa para a outra, a pessoa tentar que esteja o mais tempo possível em cada sítio e depois que vá ver outros sítios e que queira ver os outros.